Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Priscila Mello do De Família. Hoje a gente está com o nosso segundo embaixador, Danilo Tamellini. O Silvia está com a gente, mas ele não pôde estar, mas está aqui de coração. Então hoje nós estamos recebendo o Danilo. Queria introduzir o Danilo que é filho do Silvio Tamellini, que tem a Ipojucatu, que trabalha com o pai há alguns anos, depois você pode contar um pouco. Tem uma família linda, que eu gosto muito. Enfim, estamos tendo a oportunidade de fazer uma troca. O que são os embaixadores de família? São pessoas que a gente elegeu pelo nosso relacionamento, que são pessoas que têm uma trajetória de vida espetacular e que têm algo para dividir com a gente. O Danilo é uma dessas pessoas que vai contar para a gente a história dele e que vocês vão gostar muito. É uma história muito enriquecedora. Obrigada, seja bem-vindo. Obrigado, Pri. Obrigado pelo convite aí pela segunda vez estar por aqui. E realmente o tema sucessão familiar é um tema que abrange muita coisa, né? Principalmente desafios. Estou vindo de uma segunda geração de empresas e realmente não é fácil o dia a dia, não é fácil essa adaptação, tanto que os números mostram que o índice de morte de empresas, aí, conforme as sucessões vão acontecendo das empresas familiares, é enorme. Então é um grande desafio as famílias se prepararem para poder dar continuidade aos negócios da família. Não necessariamente aos negócios da família, mas a família estando preparada para saber como que ela vai administrar todo esse processo, se vai ser no próprio negócio da família, se vão ser negócios paralelos, o principal é arrumar dentro de casa, e depois que arrumar dentro de casa, a gente começa a se organizar. Me conta um pouco o que é a Ipojucatu. Bom, Pojucatu é uma empresa de transporte por fretamento, já está no mercado há 42 anos, na gestão da minha família desde 94, há 24 anos. Meu pai ele começou no setor de transporte nos anos 70, trabalhando na Mercedes-Benz. Nos anos 80 ele abriu em sociedade uma revenda de ônibus, de compra de ônibus usado. E em 94 apareceu a oportunidade, o seu Adolfo, que é o antigo dono da Ipojucatur, convidou meu pai para buscar um comprador para a Ipojucatur, para fazer a corretagem da empresa. E nessa oportunidade meu pai se ofereceu. Seu Adolfo, você vende a empresa para mim? Vendo. Então meu pai fez lá, conseguiu juntar os dinheirinhos lá, investimos na empresa, na época tinha 24 ônibus, depois de Ucatur, e eu acho que foi a grande realização do meu pai. Acho que foi Você lembra dessa época? Eu lembro pouco, eu tinha 9 anos na época, mas eu lembro bem dessa mudança, dessas etapas de mudança. Porque meu pai começou lá atrás, meu pai está com 70 anos hoje, começou lá atrás vendendo maçã com 9 anos no interior de São Paulo, em Olímpia. Então, veio de uma família humilde e ele construiu tudo sozinho. Então, em 94 foi aquela grande conquista e realmente ele achou um negócio que realizou na vida dele. E hoje a Ipojucatur, a gente tem 300 ônibus, nós temos 300 ônibus, atuamos em toda a grande São Paulo, estado de São Paulo, e fazemos alguns trabalhos diferenciados no nosso segmento. Nós somos a primeira empresa do segmento de transporte de passageiros em geral a neutralizar emissões de carbono das operações nossas. Temos diversos trabalhos internos de conscientização. Nossa garagem hoje ela é toda enquadrada da ISO 14000. Então a gente tem diversos trabalhos que veio criando ao longo dos anos a sustentabilidade da empresa. E hoje a Ipojucatur, graças a muito trabalho, ela é uma das empresas mais reconhecidas no nosso segmento de fretamento. E conta um pouco de você e o que você lembra dessa trajetória e como é que você se deparou com isso, como é que foi a sua visão de filho. Vou falar um pouquinho da trajetória e como que eu fui parar na Ipojucatur. Exatamente. Nós somos em 3 irmãos, eu sou o caçula, e no decorrer dos anos da minha infância, já logo depois da Ipojucatur, eu consegui ver os meus irmãos trabalhando na Ipojucatur
e os conflitos diários que aconteciam entre o meu pai e os meus irmãos, no caso a minha irmã e o meu irmão. E eu olhando aquilo com 12, 13, 14, eu falei, eu não quero isso pra mim não, tô fora. Daí eu comecei a observar, daí a minha irmã acabou saindo da empresa. Ela é a mais velha, Ela né? é a mais velha, ela tem 43 anos, tem o meu irmão do meio, o Thiago, que tem 38. E no decorrer dos anos eu fui vendo aquilo, eles se desligaram da empresa. E eu vendo aquele conflito de pai, empresa nova, empresa familiar, aquele dia completo de trabalho, porque não terminava na empresa, se levava trabalho para casa e as desavenças da casa eram levadas para dentro da empresa. Eu falei, não quero isso para mim. E meu pai sempre foi um cara muito duro e sério em relação ao trabalho. E eu cheguei a uma conclusão seguinte: se um dia eu quiser trabalhar para o meu pai, eu preciso mostrar o meu valor e mostrar a minha capacidade e competência para poder assumir um lugar aqui dentro. Então, diferente dos meus irmãos que tiveram uma trajetória de começar a trabalhar diretamente na empresa da família, eu fiz um caminho diferente. Tive a oportunidade de observar isso, não julgo que eles estão errados ou certos. Tive a oportunidade de observar isso e fiz uma trajetória diferente. Eu trabalhei por 3 anos numa multinacional, na CSN, entrei lá de estagiário, saí como analista. E com 21 anos eu tinha um sonho de fazer um intercâmbio. Eu fui morar fora, pedi demissão na CSN, no caso. Fiquei 1 ano em Londres, foi espetacular. Acho que é uma experiência que é válida para qualquer pessoa, eu indico mesmo, porque se amadurece muito, cresce muito. E esse trabalho na CSN também, só para complementar, ele me ajudou muito em relação à parte de sucessão, porque você aprende a ter o comportamento do dia a dia de uma empresa. Você tem que seguir regras, não é porque aquele negócio é seu, que você faz o que você quer, que você entra a hora que você quer. Não, você tem que ser um espelho para o seu subordinado, para as pessoas que estão lá dentro. Você tem que ser muito mais do que simplesmente um funcionário. Você tem regras, você tem obediências, você tem comportamentos, você tem um monte de coisa que seguir. E essa etapa de 3 anos que eu tive trabalhando numa multinacional me fez ter poder perceber essa necessidade. Quando eu estava voltando de Londres, eu pensei, e agora? Vou voltar para o corporativo, para o executivo? Vou me dar uma oportunidade na empresa da família? O que eu faço? Você estava com quantos anos, Danilo? Eu estava com 24 anos. 23 para 24. E 23 anos para 24, isso. Eu falei, eu não sei o que eu faço. Não sei o que eu vou fazer. Mas eu falei, se eu não der uma oportunidade para mim, pode ser que no futuro eu vá me arrepender muito disso. Porque todo mundo que você conversa fala, pô, você tem empresa, sua família tem empresa. Vai você lá. É louco, vai lá. Vai lá, a vida ganha, tá feito, tá tudo certo. Que não é bem assim. E então quando eu voltei, eu tive uma conversa com meu pai e falei para ele que eu gostaria de ter essa oportunidade, só que um pouco diferente do que meus irmãos tiveram de experiência. Eu queria ter uma posição, eu queria ter um cargo, eu queria ter um salário, tudo. Para resumir um pouco mais, quando eu entrei lá, foram 3 anos muito difíceis, muito difíceis, muito difíceis. De relacionamento ou do negócio? Dos dois. Uma de um choque que eu senti, porque eu estava vindo de uma empresa que eu trabalhava na Faria Lima, num prédio maravilhoso, fui trabalhar numa garagem de ônibus, sem nada, totalmente diferente. Padrões salariais que eu também achava muitas diferenças, só que ao longo do tempo eu fui entendendo o porquê de tudo isso.
E toda a parte organizacional, estrutural da empresa, que não tem os cargos definidos, você tem que todo fazer mundo, quando a você tem que empresa é fazer, sua, né? você tem que fazer, não tem jeito. Então os primeiros 3 anos foi muito difícil. E também a parte de relacionamento e o principal, que foi a parte da organização familiar. Porque existia uma detenção toda concentrada no meu pai. E eu falo que foi muito importante essa parte da sucessão familiar, porque a gente conseguiu organizar as coisas. A gente conseguiu organizar e que seja justo e certo para todos. Era uma coisa que claro, ficou né? claro para todo mundo está ciente, a comunicação está sem ruído, está todo mundo entendendo a mesma coisa, todo mundo falando a mesma coisa. Então, foi muito importante quando depois desses 3 anos eu falei, ou a gente muda, ou eu mudo, a gente muda, eu e meu pai, ou eu vou sair da empresa. Foi quando a gente foi buscar uma assessoria familiar, para vocês, e isso ajudou muito para o meu segmento na empresa, porque a gente conseguiu organizar as coisas dentro da família e dentro dos negócios. Consegui ter uma posição, consegui buscar o meu espaço dentro da empresa, consegui mostrar o meu valor. E tem aquela parte também que vários amigos que eu tenho também, várias pessoas de empresa familiar que reclamam muito, a parte de remuneração também a gente conseguiu equacionar um pouco mais, porque existiam fases no começo do meu trabalho que eu trabalhava e tinha um salário menor que a retirada dos meus irmãos, das contas deles. Aí não fazia muito sentido. Porque você era mais novo, né? Exatamente. Também. Eu não era casado, não era nada disso. Então a gente conseguiu organizar isso, eu acho que ficou justo para todo mundo, isso ajudou muito. E depois nessa mesma época, nessa mesma etapa, no 4º ano mais ou menos, eu consegui ter a oportunidade de assumir um cargo de confiança dentro da empresa e mostrar um resultado. Então, qual foi o primeiro cargo que você pegou esse de confiança? De confiança foi o setor de compras, na época. Tá comigo ainda até hoje esse setor, então parte de compras, controle de... Mas eu lembro que tinha uma boa desorganização nessa área, né? Tinha uma boa desorganização. Tinha oportunidade de melhoria bem grande. E realmente teve. No primeiro ano tive uma economia lá quase de 20% no setor de compras, tudo. Isso foi ganhando confiança do meu pai, ganhando credibilidade, ganhando confiança da família também. A gente passou a fazer reuniões mensais de apresentação de números para a família, números superficiais. E você ganhou também reconhecimento da equipe nesse processo? Ganhei bastante reconhecimento da equipe. Hoje a equipe, os funcionários me enxergam como uma liderança lá dentro, já há quase 10 anos lá também. Mas não é fácil porque normalmente você está lidando, principalmente em empresa familiar, você está lidando com pessoas mais velhas, que já tem aquela cultura inserida dentro dela, que já estão acomodadas, entre aspas, no trabalho delas. E quando a gente vem com aquele ritmo de mudança, querer mudar, botar controles, mudar algumas culturas, você sofre, tem que ser insistente, tem que ser persistente, que aos poucos as pessoas vão se adaptando. A gente teve um marco muito bom na empresa, que a gente conseguiu fazer diversas mudanças, principalmente culturais, foi quando a gente mudou de sede. A gente saiu de uma sede na Vila Jaguara e fomos para Osasco, que ali a gente colocou todo um planejamento que a partir de agosto de 2014, foi a data que a gente foi para lá, a gente vai fazer tudo diferente. E realmente a empresa mudou muito nessa mudança de ambiente. Parece que não, mas foi muito... Muda a gestão, saudável, né? Foi muito saudável para os nossos negócios. O que você diria que é o maior desafio de trabalhar em família? Olha, o maior desafio de trabalhar em família é você não misturar o dia a dia e os problemas familiares com o trabalho. Isso foi uma coisa que eu vim administrando, hoje eu administro muito melhor do que no passado. Porque às vezes, seu pai brigou com sua mãe, seu pai brigou com seu irmão, seu pai fez alguma coisa que você não gostou, daí você não vai falar com ele do negócio que é importante, extremamente importante, ou quando você vai falar, você já vai falar na defensiva, ou vice-versa também, o contrário também é verdadeiro.
quando você faz alguma coisa que não agrada Vocês conseguiram manejar isso? Vocês conseguem hoje falar? Hoje sim. Não faz muito tempo, mas hoje a gente consegue manejar bem, consegue botar as coisas mais organizadas. Em cada cestinha? Sim, sim. Mas não é um trabalho bem complexo que depende de várias coisas. Não depende só... Depende muito de você querer e ser compreensivo também. E discernir uma coisa da outra. E discernir muito bem as coisas uma coisa da outra. Muito bem. Porque esse é um grande desafio, né? Gigantesco. E como fica essa questão da sucessão para você hoje? Como é que isso vem acontecendo? Porque eu entendo que hoje está você lá na empresa, e, enfim, os seus irmãos estão nesse conselho de família, mas eles sabem o que está acontecendo, mas hoje é você que está ali mais à frente. Como é que fica isso hoje para você? Para mim, depois que a gente sentou toda a família, conseguimos estabelecer o que iria acontecer, o que estaria acordado, que no nosso caso a gente acordou que o gestor seria o gestor, no caso de qualquer acontecimento, no caso de qualquer perda. Então, hoje está bem claro para os meus familiares que a próxima geração que vai assumir o negócio sou eu, no caso. Então, eu não vejo um problema hoje com a família em relação a isso. Acho que está bem estabelecido, bem organizado. E eu acho que... E como é que é para você essa posição? Porque é uma responsabilidade enorme. Exatamente. Enorme. E qual é a habilidade que você tem que ter e treinar mais? Quando a gente terminou o processo sucessório, a parte de consultoria, quando a gente assinou aquele monte de acordo familiar, eu falei, caramba, olha a responsabilidade que eu estou assumindo. Tipo, a minha família, entre aspas, está postando as fichas em mim, na minha competência, no que eu sou, na minha pessoa. Então foi um desafio enorme e uma responsabilidade muito grande que realmente eu venho aprendendo a lidar com isso e hoje eu lido muito melhor. Por quê? Porque eu me sinto mais maduro para o negócio, eu me sinto mais competente para poder administrar a empresa. E eu acho que hoje eu me sinto mais confortável nessa posição de ser o sucessor da família, de ser o responsável da sucessão da empresa da família. E o que você diria que está sendo as maiores transformações que estão acontecendo ao longo desses anos? Então, pode entrar num assunto que eu acho que eu sempre tive vontade, em relação às transformações que eu falo, eu sempre tive vontade de querer fazer alguma coisa minha, alguma coisa diferente, alguma coisa que eu pudesse falar, nossa, realmente partiu de mim do zero e eu consegui ter êxito nesse projeto. Eu sempre quis, sempre tive vontade, já fiz coisas pequenas que deram errado, estou fazendo hoje, em paralelo aí para o Jucatur, eu tenho 2 empresas, sou sócio de uma startup espanhola que se chama Buzap. Conta pra gente um pouco o que é a Buzap. Falo assim. A Buzap é uma startup espanhola que ela surgiu em 2015, dentro de uma empresa de ônibus. E o grande objetivo dela é melhorar a qualidade de vida das pessoas no intuito do quê? De fazer um compartilhamento de ônibus através por demanda de pessoas. Então, o que a nossa plataforma faz, o que nossos algoritmos fazem dentro da plataforma? Todo grupo de pessoas que está espalhado numa determinada região tem um interesse comum de ir para um ponto comum, num horário em comum, a gente consegue fazer essa agregação de demanda e levar essas pessoas num transporte coletivo para lá. Isso pode ser num show, num festival, num jogo de futebol, para o trabalho, que é o commuting que a gente fala, que a gente tem trabalhado bastante. Às vezes eu moro num bairro que não tem o ônibus e aí a gente acessa o aplicativo então, acaba... ou ela não tem um acesso ao ônibus, ou ela tem o carro e ela só tem a opção de ir de carro, ou ela tem o acesso ao ônibus, o transporte público, que infelizmente o nosso transporte público ele não é de qualidade. Atende, né? Ele não é de qualidade.
Então, muitas empresas que estão localizadas em zonas metropolitanas, o que acontece? O transporte público ele foi feito de maneira radial. Então, se você mora numa zona metropolitana ou num bairro afastado do centro da cidade principal, você sempre vai ter que se deslocar para o centro para ir de novo. Então, por que não? Se eu tenho uma demanda de pessoas que estão nessa zona, que querem ir para essa zona, por que eu não posso fazer uma rota direto para cá? Então, a gente trabalha e cria rotas... O fretado pode. Exatamente. A gente cria rotas customizadas conforme a demanda de pessoas. Então, a gente tem uma plataforma, por exemplo, do Alphaville. A gente tem algumas rotas que já estão rodando lá. Vou dar um exemplo de uma rota que eu ainda não tenho, mas que eu poderia ter. Santos. A pessoa entra na nossa plataforma, ela vai buscar uma rota para ela. Eu moro aqui e trabalho aqui. Daí, se ela não encontrar a rota que atende ela, ela pode propor uma rota. A partir do momento que ela propõe, outras pessoas vão propondo. Quando gera uma demanda que faça sentido, o meu sistema avisa. Faz sentido a gente criar uma rota aqui. E para isso você tem micro-ônibus e ônibus grandes? Tem. Aí dá para variar. Exatamente. E a Busap ela é uma empresa independente, tá? Não tem nada a ver com a Empojucatura. É uma empresa independente e a Busap também não tem ônibus. Ela faz a intermediação. Então a gente contrata operadores, homologa eles nas regiões e eles que atendem essas demandas. Mas me conta um pouco como foi buscar esse negócio? Como que esse negócio surgiu na sua frente? Porque você quebrou um paradigma, né? Uma Sim. coisa sou filho de um empresário do setor de fretamento e vou pegar um outro, né? Como é que você conseguiu chegar aí? Então, eu conheci esse pessoal da Espanha em 2014. Eles vieram fazer um evento aqui em São Paulo como consultores de logística de uma organização internacional, que é o Rotary, que ia ter um encontro em 2015, Mundial do Rotary, e eles nos contrataram como operadores de transporte aqui. Contratou em Empojucatura. E a gente fez uma amizade boa com o pessoal lá da Espanha, chama Grupo Avan, que é o acionista principal da Busap. E a gente num jantar discutindo, falando um pouco dos problemas do segmento, porque lá eles também têm uma empresa de fretamento, falando dos problemas do dia a dia, que a gente vem sofrendo. O que acontece? O setor de fretamento está passando por uma dificuldade com o quê? Desemprego, está muito grande. A flexibilidade de trabalho das pessoas também está cada vez maior, porque as pessoas antigamente tinham os postos de trabalho das 8 às 18, então a gente tem que acompanhar. Nem o horário está tão rígido mais. Então não é, e tem a questão do home office também, as pessoas não vão todos os dias trabalhar. Então a ocupação do modelo tradicional do fretamento foi encolhendo. E com essa encolha, eu falei, a gente precisa fazer alguma coisa diferente que se adeque e se adapte ao nosso segmento. Então, discutindo com o pessoal lá da Espanha, batendo papo com eles, a gente está desenvolvendo alguns projetos, eu queria que você participasse com a gente, desse ideia, isso aqui. Então a gente se juntou em 2015 e foi tendo as ideias até que chegamos nesse modelo atual, que é o quê? É um novo jeito de se vender o nosso serviço de fretamento hoje. Então eu quero que a Busap seja uma ferramenta complementar e auxilie as empresas de fretamento a gerarem negócios. A gerar mais ocupação para os seus ônibus, né? Exatamente. Quer dizer, você tem o ônibus, você não tem a rota, exatamente. Né? E me conta uma coisa, em um determinado momento, eu sei que você colocar um ônibus na rua, você tira um determinado número de carros da rua. O que é essa comparação? O que acontece quando você realmente começa a pôr as pessoas para andarem mais de ônibus fretado? Quantas pessoas você tira quantos carros, enfim? Bom, eu tenho alguns dados para passar. Aqui em São Paulo a gente fez uma pesquisa e cada ônibus fretado, ele retira em média 23 carros das ruas. Tá? Isso daí é através de pesquisa mesmo. Por quê? Porque o usuário do fretado, ele tem um carro próprio, só que ele deixa em casa. Daí a gente tem, com a retirada dos carros, praticamente mais de 150 metros de área viária liberada, porque se colocar 23 carros enfileirados vão dar mais ou menos 150 metros, e um ônibus tem 13 metros, então você tem ganha muito espaço viário. Redução de emissões de poluentes. Isso é enorme, muito grande. Economia para o bolso do usuário também,
Porque o cara deixando o carro em casa, ou ele não tendo o carro e optar por usar o nosso serviço de transporte fretado, ele está economizando de 8 a 10 mil reais por mês. Para uma família de classe média, é uma Por diferença. mês não, por ano. Por ano, desculpa. Por ano. É uma diferença, é um valor bem considerável. Sem contar a melhora também para as empresas e para a própria pessoa que utiliza o serviço, que é a questão da produtividade. Ele aumenta em até 21% a produtividade num dia de trabalho de uma pessoa que se desloca no transporte público para o trabalho, porque ela chega mais disposta. Ela pode ir lendo um livro, pode ir descansando, pode fazer um monte de coisa. Então, todo esse conjunto, tudo isso, a gente fala que melhora a qualidade de vida das pessoas. Por quê? Porque ela está ganhando tempo do dia dela. Ela não está sentada, estressada no trânsito, ela está usando aquele período de deslocamento para estudar, ver uma série, ler um livro, dormir. Então ela está ganhando qualidade de vida. Então a gente tenta passar, e isso é isso que a gente está passando como objetivo na nossa empresa, que é a melhoria da qualidade então, de vida das pessoas. Então, na verdade, o que vocês estão fazendo, vocês encontraram um propósito maior para colocar nesse negócio. Quer dizer, e fazer com que o usuário e as empresas consigam enxergar. Porque existe um custo intangível nisso tudo, um valor intangível nisso tudo, que muitas vezes as empresas não enxergam e até as próprias pessoas não enxergam. Então, a gente está fazendo um trabalho bem forte em relação ao marketing disso para poder mostrar tanto para a sociedade, para os órgãos governamentais também, e a gente quer ganhar força social. Porque com força social a gente consegue ganhar espaço, consegue ganhar mercado, e é o que você falou, com um propósito, um objetivo bem centrado. Então, se a gente for dizer, o propósito que vocês estão buscando é dar mais qualidade de vida para as pessoas. Exatamente. E melhorar, óbvio, o dia a dia da cidade, né? Mas eu acho incrível, porque a gente pensa, ônibus emite gás carbônico, tem um monte de coisas, só que na verdade em todos os lugares a gente pode encontrar uma razão e um propósito para transformar. Então eu acho que isso é inspirador. Por isso que você é nosso embaixador, nosso segundo embaixador. E eu acho que como empreendedor, acho que só para finalizar, como empreendedor, se você quer empreender, se você quer fazer uma coisa para você, alguma coisa que faça diferença na vida das pessoas, nos dias de hoje, antes de qualquer coisa, você tem que ter um propósito e acreditar nele. Se você não tiver um propósito, o seu negócio provavelmente não vai para frente. A gente tem ouvido muito o seguinte, que você ganha dinheiro quando o seu fim não é ganhar dinheiro. Quando o seu fim realmente você tem uma missão maior, que é isso que você está trazendo. E persistência atrás de persistência, porque empreender no Brasil não é para qualquer um. E quais são os pilares de uma empresa do século XXI agora? O que você acha que são esses pilares? O que é o novo? O que está acontecendo de novo? Bom, o que eu acredito? Eu acho que a gente está entrando principalmente eu acredito muito nisso, que nós estamos entrando na era do compartilhamento. Economia compartilhada, que a gente fala. Tanto que a gente está aqui no CICO hoje, que é um coworking de impacto social. Exatamente. Então, tudo está virando compartilhado. Então, a gente está entrando na era do quê? Do não ter, certo? Não preciso ter mais um carro. Posso contratar um serviço de carro. Então, aquela era que, como as pessoas foram criadas ao longo do século XX, de posse, de ter minha casa, ter meu carro, Não, está sendo ter meu escritório, está tudo mudando. Então hoje, eu quero um carro, vou usar por 1 hora, tá, vou alugar por 1 hora. Tá, não, quero usar um Uber, vou usar o Uber. Preciso de um escritório físico, pagar toda a estrutura? Não, vou usar pelo que eu uso, vou pagar pelo que eu uso, vou para um coworking. E isso tá Airbnb. Que é a experiência, né? Então, eu acredito que a nova economia que está chegando é essa economia do compartilhamento, essa economia compartilhada. E o que você diria para quem está nos ouvindo, para as famílias empresárias, o que você diria para eles? Qual o primeiro passo, o que eles devem olhar? O que você diria? Eu acho que o primeiro passo é olhar para dentro de casa, que eu acho que se a família não tiver
organizada, provavelmente os negócios lá na frente também não vão estar. E principal, fazer enquanto há tempo, porque às vezes a gente vai postergando, principalmente as gerações mais velhas que não querem mexer na zona de conforto, talvez, não querem mexer na estrutura que já tem, mas é importantíssimo organizar tudo em vida, organizar enquanto está todo mundo, existe bem harmônico, bem né? harmônico. Então, porque se você não fizer isso, você fazendo já existe um risco. E se você não fizer, é pior ainda. Mas uma coisa que eu queria falar, que eu vim até no carro pensando vindo para cá, eu leio muito sobre a parte de empreendedorismo, acompanho vários empreendedores, principalmente brasileiros também. E eu vejo um desencorajamento geral, que todos eles falam que se você quer ter uma startup, se você quer ter um novo negócio, se você quer empreender, esquece que você não vai conseguir empreender num novo negócio se você não se dedicar 100% só àquele seu negócio. E eu lendo isso várias vezes, perdi um pouco de coragem. Mas eu falei, não, eu vou provar que dá para fazer diferente. Então, eu acho que por mais que você esteja numa empresa familiar, num modelo tradicional de negócio, se você tem um sonho de empreender, se você quer empreender, eu acho que você não deve desistir. Eu acho que tem espaço. Talvez se você trabalhava 8 horas por dia, você vai ter que trabalhar 14, 15, mas eu acho que é uma realização pessoal. Uma das coisas que a gente tem percebido quando as famílias empresárias se alinham e estão harmônicas, é que às vezes esse negócio que você está chamando do outro negócio, ele pode ser um negócio que sobrepõe o outro e aqueles dois negócios fazem parte do mesmo sistema. Sim, sim, sim. Então não é que um está tirando o outro, é que um pode fazer parte do outro e retroabastecer o outro. Sim, e eu acho que o que vem sendo fundamental para o êxito dos negócios é que realmente eu tenho o apoio da minha família em relação a isso. E para você, pelo que você quer ser lembrado, o Danilo? Pergunta difícil. Eu gostaria muito de deixar um legado no ramo de transporte, justamente voltado para essa parte desse propósito principal, que é de ter transformado um mercado tradicional num mercado com uma visão diferenciada, onde a gente possa oferecer uma qualidade de vida através do nosso serviço. Fazer uma revolução, como se fosse uma revolução, um degrau acima de um modelo tradicional que pode virar um modelo tecnológico. Muito bom. Acho que vai ser bacana. Muito bom. Queria agradecer a sua presença, é sempre um prazer ter você aqui. A gente vai ter, esse mês a gente vai ter várias inserções com o Danilo, contando um pouco da história dele e alguns dizeres. Acho que isso é legal, essa é a troca que a gente quer ter. E te agradecer, a gente vai ter ainda um evento no fim do ano, que vão estar nossos embaixadores, enfim. Conte comigo. E é uma grande oportunidade e eu tenho acompanhado essa história e cada dia gosto mais. Que bom, que bom. Muito bem, obrigada, Danilo. Obrigado, Pri. Um abraço. Valeu. Obrigado a vocês, até a próxima com o nosso próximo embaixador. Obrigada.